palestra para mim? Você coloca a palestra? Pessoal, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite e a oportunidade de voltar aqui a Santo Antônio de Jesus, onde nós já temos alguns amigos e estamos fazendo outros com o tempo e ao mesmo tempo com os momentos que a gente tem a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a todos, em particular de Nailson, que teve a paciência de Jó para poder me localizar e ficar falando comigo, e ao querido Pedro, que foi nos buscar com tanta gentileza. Nós vamos falar de um tema que muitas vezes não é habitual a gente comentar sobre eles. Então eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência para que a gente pudesse falar devagarzinho, porque muitas vezes a gente não fala sobre esse tema, mas a gente pensa nesse tema. Porque quando a gente abre o Evangelho, está lá, de toda a eternidade. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Jesus é o nosso Salvador. Que vida eterna é essa? Há pouco, o Candeias estava cantando aqui para a gente, o que será o amanhã? Quer dizer, a noção de tempo é uma noção que mexe muito com a gente. E não mexe só com a gente não, mexe com todos os grandes cérebros do mundo que pensam hoje o que é o tempo, o que é o espaço. E o interessante é que quando a gente olha para o tempo, tem duas coisas que nos chamam muita atenção, que é o livre-arbítrio e o determinismo. Olha, se existe o tempo e o tempo se desenvolve do passado para o presente e para o futuro, de que forma, existindo o livre-arbítrio, pode existir profecias? De que maneira surge a profecia? Porque a profecia está falando sobre o futuro. E como é que pode, dentro de uma noção de livre-arbítrio, o futuro já está, de certa forma, escrito? De que forma ocorre isso? Por exemplo, nós temos profecias que se confirmaram, como as profecias de Nostradamus, inúmeras profecias de Nostradamus se confirmaram, como as profecias de Isaías, de Jeremias, de Zacarias, grandes profetas que foram capazes de falar acontecimentos que viriam a acontecer e que realmente aconteceram. Como é que se explica isso dentro de uma visão de livre-arbítrio? Dentro de uma visão de que aquilo que nós fazemos hoje vai levar as consequências do amanhã. Mas se nós não fizemos ainda, como é que pode? De que forma esses fatores ocorrem? Então, a vida de Nostradamus está cheia dessas passagens. Certa feita ele foi tomar água perto de um poço, quando por sinal viu um padre. Na hora que ele viu esse padre, ele foi e ajoelhou na frente dele. Aí o padre achou estranho, ele falou assim, não, é porque você vai ser um papa. Passou-se os anos, aquela pessoa se tornou papa. E nós mesmos, na nossa insignificância, quantas vezes já não imaginamos certas coisas ou já não recebemos determinados acontecimentos que aconteceram e que a gente fala, como aconteceu? Muitas vezes você visualiza algo que vai acontecer e acontece, tem um sonho sobre o futuro e aquele sonho ocorre. Como pode ser assim? Como eu posso conseguir ver um tempo distante, como viu os grandes profetas, ou um tempo próximo, como a gente acontece conosco, ou por inspiração, ou por um insight? Como é que isso acontece? Dentro da teoria do livre-arbítrio, dentro da teoria em que nós estamos inclusos, dentro da visão espírita, como é que acontece a relação do tempo? É isso que a gente gostaria de falar aqui hoje. Quando Kardec escreveu e codificou a doutrina espírita, lançando o primeiro livro em 1857, com 510 perguntas, Kardec, quando fez isso, ele fez sob a égide de dois grandes pensadores humanos. Kardec estava sob a égide de Newton e estava sob a égide de Descartes. Descartes tinha razão como patrimônio superior da alma humana. E Kardec seguiu esse parâmetro, tanto é verdade que ele vai nos deixar uma frase famosa,
A fé verdadeira é a única que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Quer dizer, isso aí vem de Descartes, a visão da razão, lógico, de tantos outros filósofos, mas Descartes como um ícone desse tipo de pensamento. E Kardec traz essa visão para nós. E ao mesmo tempo, nós estamos na época de Newton. E na época de Newton, o tempo e o espaço eram absolutos. Ou seja, o tempo em qualquer região do universo, em qualquer fenômeno, se medido, seria o mesmo. E o espaço também seria infinito, como dizia Newton, para conjugar com a infinitude de Deus e com a criação divina. Em outras palavras, o tempo e o espaço era absoluto, não variável, com nenhum tipo de observador, com nenhum tipo de fenômeno. Logo depois de Kardec, começaram a surgir grandes avanços. E grandes avanços vieram no início do século XX. Já no final do século XIX, dois grandes cientistas, Faraday e Maxwell, haviam introduzido no pensamento humano a visão do eletromagnetismo. E por que o eletromagnetismo vai ser importantíssimo para nós espíritas? Porque mais tarde André Luiz pega toda a teoria do eletromagnetismo no livro Mecanismo da Mediunidade e mostra a mediunidade funcionando como força eletromagnética. O pensamento funcionando como força eletromagnética. E esses dois grandes cientistas legaram do século XIX para o século XX várias equações e vários trabalhos extraordinários que permitiram o desenvolvimento da ciência. Mas quando deu por volta de 1905, um jovem de mais ou menos 26 anos, chamado Albert Einstein, trabalhava num subemprego, num escritório de patentes. E dentro desse escritório de patentes, ele pegou um caderninho e começou a escrever as ideias que ele tinha. Ele havia formado em física e não conseguiu nenhum emprego. E ele, enquanto trabalhava no escritório de patentes, enquanto não recebia clientes, ele resolveu escrever no caderno as ideias que povoavam a mente dele desde criança. E a principal ideia que povoava a mente dele é: se eu ficar e sair num raio de luz, se eu conseguisse montar num raio de luz, como é que seria a minha viagem e o que aconteceria? E a primeira coisa que o Einstein começou a raciocinar, e que parece estranho para a gente, é que se nós viajássemos à velocidade da luz, nós não envelheceríamos. Já pensou, mulheres? Existe uma maneira de não envelhecer. É só viajar à velocidade da luz. Ou seja, quando você viaja à velocidade da luz, vamos supor, por exemplo, que eu vou pegar um gêmeo, como esse aí é a teoria do próprio Einstein. Eu pego um gêmeo, coloco um gêmeo, um dos irmãos, para viajar na velocidade da luz, e deixo o outro na Terra. Quando esse irmão voltar, o gêmeo está com em torno de 80 anos, o que ficou na Terra, e o outro está com a mesma idade. E ele começou a pensar: então quer dizer que o tempo está ligado à velocidade? Será que o tempo está ligado à velocidade? André Luiz diz que o nosso pensamento tem a velocidade superior à da luz. Ora, então quer dizer que nós vivemos num campo de vibração, de tempo e de espaço, e que existe outro mundo envolvendo a esse mundo? E não é o mundo espiritual, porque o mundo espiritual também é feito de matéria. Aí o Einstein teve um sonho, e olha só, sempre a parte espiritual, a gente não sabe desses detalhes, mas o sonho foi altamente inspirador. Ele teve um sonho, que ele via uma cerca e várias vacas junto à cerca. E um homem veio e ligou uma chave e fazia com que a cerca ficasse eletrificada. E para surpresa dele, em vez de todas as vacas ao mesmo tempo caíram no chão, foi caindo uma, caindo outra, caindo outra, caindo outra e caindo outra. Ele falou: mas como? Porque se o fenômeno é geral, como é que pode ter caído uma vaca a cada momento? Esse sonho inspirador
fez com que ele começasse a pensar e a escrever sobre o espaço e sobre o tempo. E a primeira coisa que ele chegou à conclusão que o espaço e o tempo está relacionado com o movimento. E ele é relativo, ele não é absoluto. Ele é sempre relativo a alguma coisa. E não é absoluto no universo. Ou seja, cada observador, ao observar um fenômeno, poderá ter uma visão de tempo completamente diferente. Isso é tanto importante, a gente muitas vezes não pensa assim. Vou descer um pouquinho para cá. Eu tenho dificuldade de falar longe, sabe? Eu tenho mania de gente. Olha aqui. Então eu vou falar aqui que eu acho que eu fico mais confortável. Tá bom? E aí, na hora que ele começou a pensar, ele falou, então quer dizer que o tempo varia com a velocidade e depende do observador. Então o tempo ficou relativo. Isso não quer dizer, como a gente muitas vezes fala, que a teoria da relatividade provou que tudo é relativo. Não. A teoria da relatividade, uma das suas provas é que o tempo é relativo ao observador e ao nosso movimento. Mas não é tudo relativo, porque a própria teoria da relatividade fala que a luz, a velocidade da luz é absoluta. E nenhum ser material pode viajar acima da velocidade da luz. Então, consequentemente, quando ele nos fala sobre o tempo, ele fala que é relativo. E mais, ele diz que é relativo em relação também ao espaço. E que o tempo e o espaço formavam um contínuo. Ou seja, o espaço varia com o tempo e o tempo varia com o espaço. Olha que interessante. Hoje, quanto mais aumentar a velocidade, menos tempo passa. E menor é o espaço. Então, a régua de 1 metro, viajando a velocidade da luz, ela tem menos do que 1 metro. Ou seja, o espaço vai diminuindo. Não é esquisito? A velocidade altera a noção do tempo e do espaço. Agora, olha só que interessante. Se o nosso pensamento viaja acima da velocidade da luz, então na hora que nós formos evoluindo, vai aumentando a velocidade do nosso pensamento. Estão entendendo? Ou estão fingindo que estão me entendendo? Me olha assim com o olho assim, falei, esse gordinho está falando o que aí, que eu não estou entendendo nada. Estão ou não estão? Então presta atenção, olha que interessante. Quanto mais a gente viaja na velocidade do tempo, menor o tempo passa. Isso chama dilatação do tempo. E quanto mais rápido, menor fica o espaço. Isso se chama contração do espaço. E se nosso pensamento, André Luiz fala isso e não prova nada, ele fala e cai fora. Mas vai para lá, como é que é? O Einstein disse que não pode viajar com a velocidade acima da luz. Ele não, o pensamento tem uma velocidade superior à luz. Fala isso em vários livros. Olha, se o pensamento viaja acima da velocidade da luz, então significa que quanto mais a gente evoluir, mais rápido será a nossa mente, menos o tempo vai passar e menos estaremos vivendo dentro de um espaço, como hoje a gente vive. Consequentemente, menor será a distância entre os seres, porque mais próximos estaremos um dos outros. E olha que você fala isso sem pensar, que você fala assim, não existem as falanges dos espíritos. Olha o que é falange? Será que é um monte de gente que vive grudado um no outro? É uma penca, tipo uma penca de banana? Uma penca de espírito? O que é falange? Ô gente, fala comigo. Espírito simpático. Mas o que é simpatia? Hã? Se gostam um do outro, mas aí, como é que fica a questão? Isso, amam, é simpático. Isso significa o quê? Que formam o mesmo campo vibratório. Se forma o mesmo campo vibratório, agora nós já temos 3 coisas para pensar. Primeiro, à medida que aumenta a velocidade, aumenta a evolução.
À medida que aumenta a evolução, aumenta a afinidade. À medida que aumenta a afinidade, aumenta o amor. Consequentemente, o tempo cada vez deixa de passar, porque ele se dilata. E o espaço vai deixando de existir. Nunca pensaram nisso? Jura que nunca pensaram? Agora, se a gente viaja para algum lugar. Para onde a gente viaja? Você fala assim, não, quando eu morro, eu vou para o plano espiritual, não é assim que você fala? Ou senão você fica com medo, fala assim, não, eu vou para um umbral. Ó, vai você, eu não quero ir não. Né? Eu vou para as trevas, eu sou muito ruim. Ó, você, eu me salvo. Tá claro? Então, por exemplo, você não fala assim, quando eu morro, eu vou para o plano espiritual. Mas o que é o plano espiritual? Vocês só conversam, né, antes do trabalho? Assim, na hora que está conversando, a gente não conversa não. O que é o plano espiritual? Quem me diz? Quem já esteve lá? Hein? O que é o plano espiritual? Quem já leu o Nosso Lar aqui? Levanta a mão para mim quem leu o Nosso Lar. Quem assistiu pelo menos o filme? Muito bem. Então o que é uma colônia espiritual? Uma colônia espiritual nada mais é do que uma cidade semelhante a cidades terrenas. Tanto é verdade que Nosso Lar está sobre a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, se é uma cidade, ela também é feita de matéria. Qual a matéria do plano espiritual? Hã? Luz? Hã? Eu falei? Você está querendo me dar um golpe? Luz. Mas que tipo de luz? O que é a matéria do plano espiritual? Plano espiritual, o André Luiz fala que não tem cadeira, não tem local, não tem cama. Não vimos lá o Lisa chegando, dando passe, tinha cadeira, tinha água. Olha, é feito de ter aquilo. Porque se fosse feito de matéria igual a nossa, a gente ia topar com o André Luiz andando dentro de casa. Oi, André, tudo bem? Tudo bem? Ué, porque é matéria dentro de matéria. Hã? O que é fluido? É energia? O que é energia? Hã? O que é isso, gente? Vocês não estão aqui na semana, na cultura, estudando e tal. Me falaram que vocês estudam pra caramba, que a doutrina espírita aqui é uma maravilha. Como é que é? Conversa de baiano ou é mesmo? O que é, gente? O que é o plano espiritual? Me diz. É feito de quê? Tem cadeira lá? Tem mesa? Hein? De que é? Ninguém me fala nada. O que é aqui que tem seada? Lá do livro do Espírito que ele pega a palavra. Mas você está mais dilatado, então não forma coesão. Negativo. Olha, então presta atenção, olha o que ele disse lá bacana, ó. A matéria é luz. Então o que é a matéria do plano espiritual? Nada mais, nada menos do que a mesma matéria nossa em maior velocidade. É a mesma matéria nossa em maior velocidade. Agora olha que bacana. Todo mundo aqui não ouviu falar da partícula de Deus? Da partícula de Higgs? O Peter Higgs não acabou de ganhar o prêmio Nobel? O que é a partícula de Deus? Que isso é invenção? Mas o que é? O que é a partícula de Higgs? Isso, o que é o bóson? Não, ele transforma energia em matéria? Negativo. O que é o bóson de Higgs?
Aliás, o que é um bóson? Eu vou vir aqui o ano que vem, porque não é possível. Eu vou dar uma palestra chamada Você e o Bóson. Pessoal, olha só que interessante. À medida que foram trabalhando com a matéria, descobriram que na matéria existem 4 forças fundamentais na natureza. Essas 4 forças sustentam o nosso universo. Então a força da gravidade, é universal e a mais fraca de todas elas. Certo? Não só na Terra, no universo. Nós estamos falando de gravitação universal. Ok? E alguém pode me dizer qual é a teoria atual sobre o universo? Quantos universos a gente tem? Stephen Hawking. Sabe quem é Stephen Hawking? Aquele inglês que vive na cadeira? Ele calcula que existe não só um universo, mas na verdade nós estamos vivendo uma época que se descobriu que tem multi-universo. Ou em outras palavras, meta-universo. E sabe quantos seriam esses universos? 10 elevado à potência de 500. No nosso universo, esse universo que a gente conhece, sabe quantas galáxias tem? 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem 100 bilhões de sóis igual ao nosso. Entendeu que a Terra é um cisco? Pergunta assim para Deus, o que é aquilo ali? Nem sei. É o povo lá que não sabe nem o que é bóson. Deve ser assim que Deus fala. Então olha só que interessante. Olha como é que a gravitação está envolvendo todo esse universo. É a força de coesão e universal. Mas depois nós temos uma outra força de muito maior rapidez, de muito maior força, que é a força eletromagnética, que também atua à distância. Olha, nós vivemos aqui na Terra graças ao eletromagnetismo do Sol. E depois nós temos 2 outras forças que são de pequena distância, são fortes, mas pequena distância, só atuam lá no átomo. Uma chama-se força fraca e a outra chama-se força forte. Essas 4 forças têm mediadores que se chamam de partícula. Então, qual é a partícula mediadora da força eletromagnética? O fóton. Qual é a energia mediadora da força gravitacional? O gravíton, que não descobriu ainda. Então, o cara que, na hora que descobriu o gravíton, o cara vai ganhar prêmio Nobel. Que é o que está faltando. Qual é a força mediadora da força forte? Um bóson. Então, bóson, sabe o que é bóson? A cola que cola a partícula. Entenderam? Eu pego uma cola e junto nêutron com próton. Essa cola eu chamo de bóson. O que é o bóson de Higgs? É o campo representado pela partícula de Higgs que dá peso à matéria. Então agora vamos raciocinar o seguinte: vamos supor que o universo seja da seguinte maneira: o elétron que está aqui sustentando o nosso mundo ganha velocidade, ultrapassa o campo de Higgs, se torna mais rápido e uma matéria mais sutil, e constitui o plano espiritual. Na hora que ele faz o movimento inverso, ele ganha massa e constitui o nosso mundo. Ou seja, ganhando velocidade, eu saio do campo de Higgs. A melhor maneira da gente pensar no campo de Higgs é se você pensasse numa gelatina. A partícula entrando na gelatina e a partícula saindo da gelatina. Então o plano espiritual é composto do mesmo átomo aqui, com velocidade superior à da luz. Isso que a ciência não descobriu ainda. E como é que amortece essa velocidade? Na hora que o átomo entra no campo de Higgs e ganha massa.
Ou, em outras palavras, tanto o nosso mundo físico quanto o mundo espiritual é feito de luz. Num mais denso e no outro mais sutil. Mas é a mesma matéria. Então, o que é o perispírito? É o mesmo corpo físico em velocidade maior. Entendeu por que você fica preso nas regiões das trevas e nas regiões umbralinas? Porque o pensamento é muito rápido e as suas emoções ficam muito rápidas e repetitivas. Então você fica presa nela. Por isso que se você desde agora cuidar do seu campo mental, cuidar do seu campo sentimental, na hora que você desprender, eles vão ficar muito mais sutis e muito mais rápido. Mas vai ser rápido no sentido do bem. Aí você ganha impulso evolucional, porque você ganha velocidade. E entendeu por que você fica preso no umbral? Porque é um campo igualzinho o campo de Higgs. Você fica preso no campo como se fosse uma gelatina. E só se você mudar a velocidade do seu cérebro, do seu campo vibratório, é que você consegue sair. Por isso que os espíritos ficam esperando ele reagir, receber pensamentos superiores e aumentar a velocidade. Que você vê André Luiz. Foi lá, rezou. Na hora que ele rezou, ele saiu. E lembra quando ele foi visitar a casa dele? Na hora que ele condensou de novo o pensamento, ele voltou a ver o umbral. Então significa que o plano espiritual está aqui dentro. Porque eles se conjugam. Por que eu não vejo? A minha mente está na velocidade aquém da velocidade do plano. Então eu não percebo. Mas se eu acelerar meu campo vibratório, eu consigo ver. Tá claro? Agora me diz o seguinte, claro, tá claro mesmo? Eu acredito na senhora. Então olha aqui. Agora me diz uma coisa, se o plano espiritual é matéria, e se a evolução é velocidade, nós estamos indo para onde? Para a luz? Onde é isso? Unidade divina? Onde você aprendeu isso? Pergunta 1019, comentário de Paulo Apóstolo. Está no Livro dos Espíritos. Agora, o que é mundo divino? O que é mundo divino? Vocês não acreditam em Deus, não? Mas isso é matéria. Eu sei, mas é matéria, eu estou na matéria ainda. E se eu acelerar minha mente até que a matéria desapareça? Sim, não falou da unidade divina? Pergunta para ele lá. Se você não quer, pergunta para ele. Então tá, então cadê Deus? O que é Deus? Para onde nós estamos indo? Nós evoluímos para quê? Que João Evangelista fala que Jesus veio fazer aqui na terra? Nos dar a possibilidade de nos tornar filho de Deus. E veio nos dar vida eterna. Ora, o que é vida eterna? Vou contar uma história para vocês. Não sei se eu já contei, se eu não contei, vocês riem do mesmo jeito. Tá bom? Eu tenho uma paciente que é crente. Aí um dia ela chegou assim para mim, falou: doutor Maurício, sou uma pessoa tão boa, eu fico todo dia pensando, mas o doutor Maurício vai para o inferno, porque ele é espírita. E agora eu fico pensando, como é que uma pessoa boa pode ir para o inferno? Mas ele vai para o inferno, não tem salvação para ele. Se ele fosse crente,
o doutor Maurício não aceita Jesus? Eu falei, já aceitei. Aí ele falou assim, não, mas o senhor podia largar tudo para poder ser crente, seguir lá o pastor da minha igreja. Eu falei, tá bom, eu sigo. Mas você vai perguntar para ele o que a gente faz quando morre e vai para o céu. E como é que é o céu? Aí ela falou, tá bom. Passou lá um mês, ela voltou no consultório. E ela virou e falou assim, o meu pastor disse que lá no céu a gente fica cantando hosanas ao Senhor. E eu falei assim, eternamente? Ela falou, eternamente. Eu falei, não, me deixa no inferno. Você já pensou se eternamente cantando hosanas ao Senhor? Estou feliz no meu inferno. Me deixa aqui que eu não vou para lá não. Então presta atenção. A mesma coisa a gente está tendo esse impasse aqui. Para onde nós vamos? Gravitar para a unidade divina. Eis o desiderato da humanidade. Muito bem. O que é a unidade divina? Então uma coisa a gente já sabe. A evolução nos leva para a unidade. A evolução nos agrupa por amor e por interação. A evolução nada mais é do que velocidade. E à medida que aumenta a velocidade, desaparece o tempo, porque o tempo se dilata, e desaparece o espaço. Então a dimensão do espírito é uma dimensão sem tempo e sem espaço. O que Jesus fala sobre isso? Peguei a última frase, mas tem uma parte que ele fala no Evangelho, o Pai somos. Isso, a unidade, perfeito. Se a gente confia em Deus, a gente vai ser. A gente já é feliz quando faz as coisas boas aqui, imagina sendo confia em Deus. Assim, Isso significa que, sendo um com Deus, o que vai acontecer? Não, significa que nós vamos viver o novo a cada momento. Porque a criação divina, ela faz uma criação contínua a cada momento. Olha o que Jesus fala, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Ele não pôs até amanhã nem ontem, porque ele está falando da eternidade. E olha que interessante, nós caminhamos para a felicidade. Então a vivência em Deus é uma vivência em espírito, onde não tem nem energia, nem tempo e nem espaço. E é o reino da felicidade. E é o reino da vida abundante. E olha só o que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é pobre de espírito? Não vem falar que é humilde e pobre, não, porque pobre não é humilde. Eu sou e não sou nada humilde. Pobre de espírito é aquele que não tem nenhum valor em si mesmo. Todo o valor está em Deus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Olha aí para onde nós vamos. Agora, se nós estamos caminhando para lá, onde está essa eternidade? Se nós estamos caminhando para esse reino, esse reino só pode estar aqui e agora, porque ele não é nem tempo e nem espaço. E Jesus não diz isso? Quando você reza o Pai Nosso, como é que você reza? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Olha o que ele fala: céus. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Então quer dizer que se o reino
é fora do tempo e do espaço e é eterno, ele já existe aqui. Pronto, acabou a palestra. O que é você e a eternidade? Nós vivemos em dois grandes mundos. O mundo vibracional, preso no tempo e no espaço, incluindo o plano espiritual. E um mundo não vibracional, o mundo intrínseco, que é o reino divino. Por isso que qual é a maior lição que a doutrina espírita nos trouxe? Conhece a ti mesmo. E qual é a segunda? Fora da caridade não há salvação. E quais são os dois maiores conceitos que a doutrina espírita nos deu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo? E o segundo? Não, da doutrina espírita, não tem os 10 mandamentos não. Instruí-vos. Fala em quê? Não, né? Entendeu por que a gente tem que estudar ciência, filosofia e religião? Porque senão a gente não entende a nossa própria religião. Então nós estamos mergulhados no mundo divino, vivendo um mundo de vibrações e tendo de acelerar a nossa vibração para perceber o mundo divino. Então eu vivo no mundo divino em duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual, duas velocidades. Mas envolvendo essas duas velocidades está o mundo divino, sem tempo, sem espaço e eterno. Deu para entender isso aí? Deu ou não deu? Então nós vivemos em duas grandes dimensões. Por isso Jesus fala: vinde a mim o vosso reino, vinde a nós o vosso reino. Ou seja, nós estamos nesse reino. Tem uma passagem no Atos dos Apóstolos que Paulo fala o seguinte: nele vivemos, nos movemos e existimos. Então nós podemos dizer que existe um campo divino envolvendo todos os campos, inclusive o campus de IG. Então vamos pensar no mundo divino como se fosse uma piscina. Essa piscina formada por gelatina na parte de baixo, bloco de gelatina pequeno. Em cima do bloco de gelatina, um outro mundo. Dentro do bloco de gelatina, o nosso mundo. Então o mundo espiritual e o mundo da gelatina. E envolver nos dois mundos a água divina, o reino divino. Porque Deus não pode ser uma vibração, Ele tem de ser uma essência intrinsecamente em nós. Tá claro? Não me olha com essa cara não. E nem foge de mim também não. Não me rejeite. Tá claro ou não? Então o que vem a ser eternidade? Eternidade é aquilo que a minha paciente pensava? O que é eternidade? Se você evolui o tempo dilata, o que é eternidade? A ausência de tempo. A eternidade não é uma noção de tempo longo, como diz o pastor da minha pacientinha. A eternidade é a ausência de tempo. Ou seja, quanto mais você acelerar a sua vibração, mais o tempo vai estar dilatado até que chega um ponto que ele desaparece. Como tempo e espaço é contínuo, desaparece o tempo e o espaço. Permanece só a unidade de cada ser junto com o outro, formando uma única falange que chama de espírito. Por isso que fala, o espírito é um. Está lá em Efésios, Paulo em Efésios. Então nós temos duas naturezas. Uma natureza, tempo e espaço,
consequentemente energia e consequentemente informação, que organiza o tempo e o espaço, e uma natureza divina. E nós vivemos essas duas naturezas em dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então Deus não está lá, Deus já está aqui. Da mesma forma que a gente não vê o plano espiritual, por uma questão de velocidade, nós não vemos Deus, por uma questão de estar preso no tempo e no espaço. Por isso que quem for puro, ou seja, sem matéria, com a vibração máxima possível, verá a Deus. Quem for pobre de espírito, ou seja, não tiver nenhum valor intrínseco em si mesmo, perceberá a presença de Deus. Ok? Fala pelo menos ok, gente. Então vamos lá. Agora olha aqui. A eternidade é alguma coisa qualitativamente diversa do tempo, situada nos antípodas. Ela não é um prolongamento de um tempo que, embora avançado, sempre está sujeito à duração. É um tempo imóvel que não anda e jamais passa. É um não tempo. Viu o tempo imóvel? Por quê? Por causa da velocidade. E na hora que você atingir o mundo intrínseco que existe dentro de você, não existe mais tempo, porque todo o tempo se tornou um único campo. E, consequentemente, quando você fizer o processo de superação do tempo, você faz do espaço. Então, todos nós estamos no único ponto, que é a união de todas as almas no mesmo campo de vibração, de simpatia e de amor, como ele diz. Hã? Em tempo imóvel, porque ele quer explicar que é um não tempo, ou seja, é um tempo que não tem mais um movimento. Porque agora, como não tem mais um movimento, você não está no mundo relativo, você está no mundo absoluto, o movimento só pode ser em relação a Deus. Então vai ser um movimento retilíneo uniforme. Agora dá para a gente entender a Bíblia. Na hora que você abre a Bíblia, lá na Gênesis está escrito o quê? Não lê. Oh, meu Deus. Me dá até agonia. Não está lá assim? No princípio era o caos. Uai, como é que pode ser o caos se é criação divina? Ou seja, existiu um mundo eterno antes desse princípio. E qual é esse mundo eterno? Está lá em João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha só que bacana. Substitui a palavra Verbo pelo Espírito. No princípio era o Espírito. O Espírito estava com Deus. O Espírito era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todos nós vimos com os nossos olhos a sua luz. Olha só! O Verbo se fez carne. Então algo aconteceu que gerou o tempo. E algo aconteceu que gerou o tempo e o espaço. Certo? Nesse gráfico, o Baldi tenta definir esse processo, mostrando que tem dois universos. O universo preso dentro do tempo e do espaço, onde iniciou o caos, e um outro universo, onde está contida a evolução. E esse universo aqui de cima, o universo sem tempo, sem espaço, o universo do Espírito. Quem quiser ler sobre isso, é só ler Queda e Salvação.
Com a evolução, ao passar da matéria à energia e dessa ao espírito, vai se tornando cada vez mais evidente o avizinhamento dessa fusão final, paralelamente a uma progressiva libertação do domínio do tempo fracionado até os fenômenos do pensamento, que são quase independentes dele. Pode-se dizer que ele existe antes e além do tempo, tanto que lhe escapa, e com o tempo é relativo ao fenômeno particular, quanto mais evoluído é este, tanto mais se liberta dele. Então o que é a profecia? Eu vejo o futuro porque eu vejo o acúmulo de pensamento que vai provocar atos. Agora fica fácil de aliar o pensamento da liberdade e do determinismo à questão da profecia. O que o profeta vê? A onda de pensamento que se está formando. Pega a humanidade todo no seu dia e formando uma massa vibratória de impulsos e de ações. Quando começa a formar uma massa vibratória, uma massa de nuvem, você não fala assim, vai chover? Você é um profeta? Hã? Não é? Por que você acha que vai chover? Porque você começa a ver o acúmulo. E a chuva acontece daqui a umas horas. Você é profeta? Você viu a massa que foi formada nas nuvens. Então agora pega todo mundo e o pensamento humano se acumulando. Em vibrações, seja de violência, seja de que for. E o profeta vê aqueles pensamentos que estão próximos a virar atos coletivos. Então o que é uma profecia? Uma advertência para que a gente não fizesse aquilo, que ainda mudasse, que desse tempo de mudar. Então eu costumo dizer que toda profecia de tristezas, de mortes, o profeta chora quando acontece, porque ele avisou. Tipo mãe quando fala para filho, meu filho, se você continuar assim, vai acontecer isso na sua vida. Se você não estudar doutrina espírita, quando você morrer, meu filho, você vai lá para os bases do inferno do Dr. Maurício, vai encontrar ele lá. Está entendendo? Ou seja, não tem nada demais, não é contra o livre-arbítrio. É a visão da soma vibratória da massa mental que nós formamos. E o profeta avisa. E você não vê. Então Judas veio na terra para poder trair Jesus? Não. O profeta vê a vibração de traição que diante do mestre daquele ia ter. Agora Judas vai lá e ocupa espaço, apesar do próprio mestre chamar a atenção dele. Como a gente faz hoje. Quantos erros a gente comete sabendo exatamente das consequências dos erros? E o que é bacana nessa visão? Nós temos um mundo divino na nossa alma, gente. Esperando só o aceleramento vibratório. E como é que faz o aceleramento vibratório? Com 3 itens: autoconhecimento, estudo, amando a Deus e praticando a caridade. E o que é a caridade? Porque a gente fala assim, caridade, eu faço caridade. O que é a caridade? Lá vem um fingimento. O que é? Se doar? Sim. E aí? O que é caridade? Amor. Lá vem os disfarces. Amor. E aí? Fazer o bem sem olhar a quem? A gente sabe até o nome. Quero, obrigado, meu amor. Né? Quantos assistidos tem aqui o centro? Você sabe certinho. Dona Maria e tal. Como é que fica isso aí, o olhar a quem? Oi? Caridade sem amor é o que? Legendário. Isso. Então o que é caridade? Amor, o que é amor? A gente tem amor? Será? Então vamos lá, vamos raciocinar. O que Jesus deu exemplo de caridade?
Ele deu a viúva que estava na frente do gasofilácio. O que é gasofilácio? Uma urna. E a viúva foi lá e colocou as últimas moedas que ela tinha. E Jesus disse: garanto que ela deu mais do que todos aqueles que aqui depositaram. Então o que é caridade? É só quando você dá da sua necessidade. Então só é caridade quando você dá da sua necessidade. O resto é benemerência, generosidade. Mas caridade é quando você dá da sua necessidade. Você não tem alegria, é uma pessoa jururu, depressiva, tá claro? Mas vai lá e dá alegria a alguém. Você dá daquilo que você não possui. Olha aqui que André Luiz fala, olha que frase bacana. Alegria é a única coisa que nós podemos dar aos outros sem ter. Então caridade a gente só faz quando dá da nossa necessidade. E por enquanto nós estamos longe do amor. Porque Jesus foi claro: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o amor, porque o amor resume todas as leis e profetas. Então, o dia que a gente conhecer o amor, nós estamos livres. Então, nós estamos caminhando para o amor. Nós temos afeto e paixão. E segundo Emmanuel, paixão é doença do amor. Então, na hora que agora alguém chegar para você: eu te amo, meu amor, isso é mentira. Ninguém ama. Aí você fala assim: eu tenho afeição por você. Correto. Não é safado. Tá claro? Porque nós estamos caminhando para esse amor. O dia que a gente descobrir esse amor íntimo, nós somos livres. Nesse momento nós nos tornamos livres. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o amor, porque o amor resume todas as leis e os profetas. Claro? E para mostrar esses dois reinos, antes de eu terminar aqui, tem muita coisa para falar aqui. Eu venho noutra época, tá? Olha o tanto de coisa que eu tenho para falar. Mas não vai dar para falar, eu quero falar um negócio aqui bacana. Ó, eu vou mostrar esses dois mundos. Quem conhece aqui a parábola do filho pródigo? Está até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho, pelo menos, isso vocês abrem. Lê lá no culto. Então, Evangelho, olha só que bacana essa passagem, olha como é que ela é bacana, ó. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. Olha só que interessante. Se o reino de Deus era uma fazenda, e eu peguei as riquezas do reino de Deus, um filho, o outro filho ficou onde? No reino, junto ao pai. Então nós temos 2 mundos. Um mundo formado no princípio, que acabou gerando tempo e espaço, e um mundo onde permaneceu o outro filho junto com o pai. Exatamente isso que nós estamos falando aqui. Agora olha só que bacana. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Olha, terra, matéria. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Perdeu terra distante. Olha o nosso mundo. Então aconteceu o caos. E olha só que interessante. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava. Não é o nosso mundo? Vivemos num mundo que até alimento de porco ninguém dá, por causa do egoísmo. Olha o mundo. E olha só que interessante. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha, então houve uma queda, houve um erro. Pequei contra ti,
e contra o céu, que é para onde nós vamos no processo evolutivo. Olha ele voltando, ó, vou para a casa do meu pai, olha iniciando o processo evolutivo. Olha aumentando a velocidade. Olha só que interessante. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que Jesus diz. Vós sois filhos do demônio. Se fosse filhos de Abraão, saberia quem eu sou. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Ainda estava longe, então em determinado momento da nossa evolução nós vamos perceber esse mundo íntimo dentro de nós. No caminho evolutivo, onde nós estamos? O que Kardec disse sobre isso? Eu pergunto, os olhinhos só faz assim. Kardec deixou claro, nós estamos a meio caminho. A distância que separa os animais de nós é a mesma distância que separa nós dos anjos ou dos espíritos purificados. Então nós estamos a meio caminho. Olha ele falando lá, quando a gente estiver longe, mas se nós buscarmos nosso Pai, nós vamos vê-lo, percebê-lo. E olha o que ele diz: e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Começou o processo de intimidade. Ok? E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Olha só que bacana, comamos e nos alegramos. Olha como é que o processo é de felicidade. E olha que é, alegramos todos, ou seja, a unidade que ele mencionou lá. Agora olha que bacana. E começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo. Essa palavra é interessantíssima, porque campo é o que nós estudamos aqui, o campo de Higgs. O campo Boson de Higgs é um campo, o campo divino. Onde que Caim matou Abel? No campo. Olha o campo. Que nós hoje estamos começando a estudar isso na ciência. Aí, olha o que ele fala. Veio, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque eu recebeu o são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estado com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre está comigo. Olha, uma dimensão onde o filho não saiu do pai. E olha o que ele diz: e todas as minhas coisas são tuas. Olha lá, eu e o pai somos um. Mas era justo alegarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Quem é esse irmão mais novo que saiu no mundo? Entrou no mundo do caos e viveu. Quem é? Olha lá quem é. No Livro dos Espíritos, que aqui não está dando para ver, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. O mesmo comentário do Gravitar, ó. Allan Kardec, o Livro do Espírito, pergunta 1009. Ok? Leia. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Então foi voluntário. Voltai para a morada paterna. O pai vos abre os braços e está pronto para festejar vosso retorno à família. Então esse filho pródigo é nós. Gente, eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa e que tenha sido algo para a gente começar a pensar e a estudar. Muito obrigado pelo carinho e pela bondade.